quero agradecer a presença de todos aqui. Aliás, algumas pessoas mandaram aqui alguns e-mails se justificando, principalmente, quero somente dizer que a Leila Lima também mandou, não é? Dizendo que não poderia comparecer, teria muito prazer em comparecer, só que anteontem fez um ano do falecimento então, do Leandro Lima, e então ele manda lembrança toda, e nós queremos então colocar o nosso pensamento para o nosso amigo Lima, que foi um dos idealizador e fundador da APS. Bem, bom, nós queremos então agradecer a presença do presidente, aliás, do presidente, ele é superintendente da Prev Simes, que é o Roberto Ferraz. Queremos agradecer o diretor financeiro da Prev, que é o Vanderlei. Queremos dar um agradecimento especial para a nossa convidada especial, que é a Fernanda Matias, né? Ela é da empresa que dá todo o suporte, na verdade, né? Para as aplicações, mas não é somente isso, né? É toda a parte da Prev mesmo, né? Ou seja, os bons resultados, e só falo de bons resultados, porque nós realmente tivemos bons resultados no último ano, foi quase 8%. Isso se deve ao bom trabalho de toda essa equipe, né? Então, eles vão fazer a apresentação para nós, então, o que tem acontecido. Vocês têm recebido os temas, quais são a evolução dos participantes, a distribuição do plano de aposentadoria, o básico suplementar CD, a política de investimentos, segregação dos planos, vocês sabem que houve uma alteração aqui, que será esclarecida, e a evolução dos resultados que nós tivemos nos anos anteriores, 2012, e o que é que se espera daqui para frente. Mais um agradecimento especial, que pela primeira vez nós temos aqui um especialista em gravação, chamado Carlos Baru, certo? Que ele vai fazer a gravação. Isso é muito importante, por quê? Porque nós queremos dar ênfase, fomentar um pouco mais as nossas regionais. Então nós estamos gravando, fazendo um DVD, mandando esse DVD para que eles façam uma reunião nas regionais e apresentem então o que será que é apresentado. Tá certo? E então isso irá principalmente para Curitiba, que o Neves, né, está fazendo um excelente, aliás, todos eles estão fazendo um excelente trabalho. Tá? No Rio é o Jorge Carneiro, e em Jundiaí é o Tedesco e o Carlos da Luz. Né? Então, nós estamos também vendo que como é que nós podemos melhor formar, seja em Gravataí, lá no Rio Grande do Sul, assim como uma parte no Nordeste, talvez lá em Recife e também em Belo Horizonte. Isso nós vamos colocar inclusive no site, né? Quem quiser depois rever alguma dúvida, nós podem acessar o site e nós teremos então essa gravação no site. Como dizer, todo mundo recebeu aqui, não recebeu, por favor, peça para o nosso amigo uma comanda, né? Que nós, quando na saída então, com essa comanda, é feito o pagamento, cada um individualmente, não precisamos colocar também, porque a nossa secretária, ela trabalha da 1 até as 5, e nós estamos na parte da manhã, não está tudo isso. Em princípio, acho que é isso, então, vou falar com vocês. O almoço, em princípio, essa palestra aqui deverá ir até o meio-dia, mais ou menos, né? Depois nós teremos 1 hora, mais ou menos, de interrupção, de discussão, de perguntas, respostas. Bom, então, em princípio, 1 hora da tarde estaríamos almoçando. Tudo bem? Bom dia a todos. Agradeço mais uma vez o convite de estar aqui participando com vocês dessa reunião.
Nós preparamos um material que foi apresentado na última reunião do Conselho da Prévia Siemens. Esse trabalho ele foi produzido pela Messa, como o Aurélio comentou. A Fernanda, além de responsável por várias atividades ligadas, ela tem como formação atuária. O atuário, não sei se vocês sabem, é aquele que define quanto tempo nós vamos viver. Para efeito dos cálculos que nós apresentamos, então se alguém quiser fazer uma consulta prévia aqui depois, pode depois conversar com ela. Mas aí agradeço também a presença da Fernanda aqui nessa nossa reunião. Ela pode nos ajudar, né? A gente é mais palpiteiro, ela é a detentora de todo o conhecimento. O Vanderlei está lá conosco lá, nos ajuda e tem outras atividades corporativas como eu tenho. Mas a ideia é que hoje a gente está discutindo bastante esse último resultado que nós tivemos no ano de 2012. No primeiro overview, o que aconteceu em 2012 e um pouco do que a gente está esperando para 2013, nós tivemos uma fiscalização dos planos básicos suplementares. Para vocês terem uma ideia de como funciona uma fiscalização do Ministério da Previdência, ela começou na última Copa. E agora, em janeiro de 2012, é que nós tivemos um relatório final, sem notificação, está disponível para todos os participantes, do que eles viram, do que eles acharam, do que estava funcionando a Previdência. Então, vocês terem uma noção assim, de quanto tempo eles ficaram 2 fiscais conosco, não intermitentes, né, na verdade não de forma permanente, mas sempre em contato, sempre pedindo informação. Aí nós tivemos a saída da Gigacet, uma pequena empresa do grupo, que isso foi feito um carve-out. Nós tivemos no ano passado, em agosto, o primeiro encontro dos aposentados, mais uma vez agradecer a presença de todos. Já está programado para esse ano também. É segredo nosso, tá? O Paulo deve estar conversando comigo a respeito, mas já está programado, ele deve estar acertando dados, os lugares e tudo mais. A gente quer colocar isso no nosso calendário. Eu acho que um público maior, eu acho que tem a presença da diretoria, tem um contato, tem uma possibilidade de estar sentindo, né, o termômetro da corporação. Eu acho que é muito importante esse encontro. Tivemos um momento, ainda estamos, algumas pessoas, não é ligado só para a Siemens, estou aproveitando esse momento, né, a Fernanda conhece muito bem esse tema, ele impactou todo o mercado de previdência, não só de previdência fechada, como que é a nossa Prévia Siemens, mas aqueles que estão em PGBL, junto com bancos, quer dizer, pegou todo mundo. E vem a ser essa retenção na malha fina. Estou dentro, né? Outro dia o Paulo falou assim, mas você... Não, eu estou dentro, já fui lá, já fiz o que tinha que ser feito, eu também tenho interesse, estou parado lá. Todos aqueles que fizeram aportes, vocês ninguém tem, nenhum aposentado, mas todo mundo fez... você está, você ano passado fez... Quem fez aportes espontâneos, como todos ainda gostariam de estar fazendo, a Receita não reconheceu esse aporte para descontar do imposto de renda. Questão de sistema, como é que eu digo, né? Sistema e mercado não tem mãe, o pessoal bota sempre a culpa. E aí o sistema da Receita não reconhece e todo mundo que teve no primeiro momento está parado. Fizemos alguns contatos através de associações, porque como era todo mundo, né? Acho que não tinha porque a gente está indo lá separado. Conversamos, explicamos, a Receita Federal entende, mas não libera. Então, vocês já conhecem, quem já teve a experiência, o que está sendo feito ainda, viu, Rogério? Nós estamos em discussões, algumas pessoas foram, como foi o meu caso, eu fui lá, o problema é que tem uma exposição desnecessária. Eu fui lá com os recibos da Prévia Siemens, que eu mesmo assinei, óbvio, né? Cheguei lá, o cara falou assim, você tem os outros recibos do médico? Não sei se foi o caso lá com você. Eu ainda não fui. Essa semana só eu recebi, né, que procurar a Receita e tal. A primeira vez depois de... Então, alguns casos está sendo revisto e sendo pedido todos os recibos e alguns casos eles estão só tratando. E vou dizer, 90% já foi liberado como informação.
Então, quer dizer, a malha fina tem um pequeno grupo, muita gente lá que trabalha conosco, tá? Então, eu e o Rogério continuamos aí no caminho. Arturo também, acho que está. Eu também Você também está? Você comigo? É. Está sendo liberado? Porque tem que pagar uma multa? Não, se você declarou certo, não tem que pagar multa, não tem que fazer nada. A Receita não reconheceu o aporte adicional que tinha feito. Se você levar o recibo e entregar, eles não vão multar. Você tem que pegar aquele recibo que, assim, na verdade, o que você entregou foi aquele documento da empresa que eles receberam via sistema. Nenhuma previdência fornece essa informação para a Receita Federal. Então teria que ser levado agora, né? Nós vamos começar a fornecer a partir de 2013, para que eles possam juntar as duas informações e não prender mais ninguém na malha fina. Se você levar lá, não tem multa, não tem nada. E assim, muitas vezes nós fomos questionados se precisava fazer retificação. Retificação quando tem alguma coisa errada, não é o caso. Plantão de atendimento, isso aqui é como a gente faz o atendimento para o pessoal ativo, né? A gente sempre quer ter mais participantes, isso agora tem que ser feito um approach, falar para os funcionários novos, para aqueles que não participam. Então a gente vai nos sites, a gente vai para Rio de Janeiro, a gente vai para Jundiaí, para Cabreúva, Canoas. Fizemos vídeos de comunicação. Alguém já entrou no site e viu os vídeos? Interessante, pessoal. Deem uma olhada porque tem informação importante. A gente quis criar uma forma de comunicação um pouco diferente, mais lúdica, e criamos alguns vídeos que são focados em alguns temas. Tributação, como funciona o plano, que tipo de benefício vocês têm direitos. É bem interativo, são vídeos curtos que eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada. Certificação. Certificação significa que todo conselheiro do Conselho Deliberativo e todo integrante da diretoria executiva tem que estar certificado por um órgão independente e reconhecido pelo Ministério da Previdência. Para que foi feito isso? Isso é uma lei, tem um cronograma que isso tem que ser cumprido, e esse cronograma diz que de todo esse grupo, nós estamos falando de 10 pessoas na Prev Siemens, 50% já deveria estar, até o final do ano passado, certificado. A gente tem que caminhar, esse é um tema difícil, isso significa que o próprio representante dos aposentados é igual, portanto tem que ser certificado. Essa certificação não é compulsória, ela não vem automático, tem que estar preparado, vai ser questionado, tem que participar de uma banca se for o caso, tem que estar à disposição, uma prova se for o caso. Isso é importante. Sem isso, Vanderlei e eu não podemos participar, é obrigatório, está na lei. E a gente faz um esforço que todos que participam desses grêmios também têm outras atividades. Então tem que trazer ele para o assunto, tem que preparar. Esse é um trabalho que é um belo desafio para nós todos. Me permite, Roberto, mais uma informação com relação a isso. Não basta só obter a certificação, tem que ter uma manutenção dessa certificação, e o que o governo está exigindo agora é que, no mínimo, cada membro tenha 40 horas anuais de treinamento com temas relacionados a fundo de pensão. Então, a coisa está ficando bastante séria nesse sentido, para que todo mundo que esteja na direção, no conselho, tenha a capacitação para tal. Isso é muito bom para nós, né? Todos, né? Esse ponto é de fundamental importância para nós, né? Nós estamos agora encaminhado o processo para a secretaria, que nossa associação vai indicar o representante dos aposentados, os assiste, né? sim, no Conselho Deliberativo da Prev. Ou seja, esse indivíduo que vier a ser eleito, porque ele vai ter que ser eleito, essa parte do processo, vai ter que passar por isso. Então atinge a todos nós, quer dizer, o representante obrigatoriamente vai ter que passar por esse processo. É um escaninho fechado, que nós vamos ter que passar por ele. Mas é a consequência da representatividade. exatamente. Eu acho que é um processo extremamente E é correto. positivo. Eu acho que evita assim, que alguém caia de paraquedas para tomar uma decisão que é importante para todos nós.
Isso é um jeito de você blindar todo esse grupo de pessoas. E a cada certificação, essa recertificação é a cada 3 anos. Então vocês veem que é uma coisa que não pode parar, tem todo ano, a gente tem que estar atento e não perder esses prazos. Incorporação planos da Expo, essa é uma empresa que a gente comprou, uma empresa relativamente pequena, nós incorporamos já em novembro do ano passado. A implantação do projeto de segregação real dos investimentos, o Vanderlei vai dar uma explicação um pouco mais detalhada depois, o que vem a ser. Você que tem em vermelho, que é o encerramento do ano fiscal, auditoria e envio a Previ, março, é a última semana nossa. A Adriana está lá trabalhando, né, não está aqui conosco, porque está toda a equipe lá, todinha empenhada em terminar, em enviar, porque isso também até o último dia desse mês tem que estar todo o Ministério e na Previ produzindo informações. Agora, para esse meio do ano, a gente está junto com a Messa para fazer um estudo de aderência de premissas atuariais. Para que serve isso? É o nosso intuito de manter o nosso plano atualizado com todas as premissas necessárias para que ele seja perene. Essa é a ideia. Indicação de fiscal. Vamos ter um cargo que já está definido, audiologia, é uma área da healthcare. E o que a gente tem durante o ano todo são aquelas palestras, como eu disse, né? Canoas, etc. Bom, vou dar uma visão para vocês dos participantes, que a gente chama aqui, é o total de participantes ativos, quer dizer, funcionários de empresas do grupo e não do grupo Siemens que estão dentro da Prévia Siemens. A barra verde é o plano básico, o amarelo é o novo contribuição definida, o azul é o suplementar e aqui é o total de colaboradores. Essas flutuações, eu até coloquei uma aqui, eu dizer que de vez em quando ele dá um salto, na verdade a gente incorpora alguma empresa começa a fazer parte da Prévia Siemens. Então nós tivemos 500 pessoas em 2010, tivemos mais a Oscar, depois 400, e a Vaz mais 1.500 pessoas. A mesma coisa dentro da Prévia Siemens, os funcionários da Siemens Limitada. Tem uma curva semelhante, né? Vocês podem ver que o grupo de funcionários ainda que estão no plano básico, ele tende a diminuir. Por que ele diminui? Porque ele está fechado. Não, alguns morrem, mas nem todos. Né? Também morre, né? Mas a gente pode ver aqui, né? Funcionário Siemens bem tratado, né? Medicina preventiva, boa alimentação, tranquila, vive muito. Né? Mas na verdade, porque ele fecha, é a própria rotação dentro da empresa. Ele se desliga da empresa, a gente contrata outro e contrata já no plano de contribuição definida. Então, o que a gente está fazendo? Como ele fechou, ele não tem a característica do benefício mensal definido como que a maioria de vocês tem, e ele tem uma outra característica que é semelhante ou praticamente idêntico ao plano suplementar. Na verdade, o que a gente fez foi criar esse plano que substitui esses dois aqui, que é o suplementar e o plano básico. E a gente ainda tem uma grande parcela que poderia estar nesse plano que não participa. Pois não? Ferraz, a tendência então é que no futuro tenhamos somente contribuição definida. Sim. Porque no nosso tempo era contribuição definida e benefício definido. Era um plano misto, não é? Isso. Agora a tendência é que fique só a contribuição. Sim. A tendência é mercado. Aí o atuário aqui que me ajuda a mentir, né? Que é a mentirosa morte, que eu brinco com ela, isso tem 50 anos. Até esse último participante entrar no benefício e falecer. Então, eu acho que esse plano ainda tem 50 anos. Situação natural, normal, sem ação em cima. Mas é exatamente isso. Esse plano desaparece. Essa é uma tendência que é mundial e condição pré-Siemens ou Brasil. Dá para melhorar o foco? Dá para melhorar o foco?
O teu óculos está sujo. Ótimo. Aí, Sim? O melhor? Pior? Tá bom. Então, o que eu queria falar aqui dos que não participam, que é muito importante, e essas pessoas que não participam não vão ter um plano. Você sabe o quão importante é ter um plano desse na aposentadoria. A gente faz aquele trabalho de comunicação, cria um vídeo, faz um jornalzinho. Muitas vezes o pessoal fala, mas como é que a pessoa não entra? A gente conhece algumas razões, mas ainda tem uma parte muito significativa da nossa população que não participa. Um dos problemas, se você pegar, por exemplo, pega em Manaus, o salário médio lá é R$650. Então, para o cara juntar R$100, R$50, ele não vai andar de ônibus. Então, nesses grupos que têm um salário muito baixo, a gente não tem pessoas participando, que também não chega a ser um problema nosso. E esse não é nosso foco, porque esse grupo, teoricamente, quando dá aposentadoria, teria todo o 100% do INSS, não precisaria do complemento. O teto hoje está em torno de R$3.900. Então, todo mundo que ganha até R$3.900, a gente admite ou espera que eles vão estar recebendo do INSS. Ok? Total dos aposentados. A informação nossa está aumentando aqui, que é esse grupo, já mais uma parte expressiva do novo. Esse novo plano, ele começou em 2009, né? Terminando, fechando em 2008, 2009 ele começou. Então esse aqui é o nosso grupo. Eu sempre falo aqui, na verdade eles não se somam nem se subtraem, né? Então hoje a gente tem alguma coisa em torno de, na nossa folha de pagamento da Pré-Siemens, em torno de 900 pessoas que estão recebendo. Alguns recebem aqui, alguns recebem os dois e assim por diante. Vou só dar uma pincelada aqui. O que mudou na legislação? Não vou falar nada, só para vocês perceberem. Esse foi um ano calmo, sem grandes turbulências, sem grandes, diria, Fernanda, grandes impactos. Assim, vou chamar normal, mas vocês veem a quantidade de situações que a gente tem que alterar sistema, alterar processos. E para que tudo chegue no final, na fiscalização a gente não tem nenhuma notificação. Vou entrar um pouco agora nos números. Então, do que eu vou falar? Qual é o grupo que eu estou falando? Então, esse é um trabalho que quando a gente fecha, a gente fala da Pré-Siemens. Eu não falo nenhuma empresa específica, eu falo sempre do pacote como um todo. Então, eu estou falando de empresas Siemens Limitada, Eletroeletrônica, a Healthcare, a Epicus, a Enterprise, a Atos, a Gigasec, que ficou só uma partezinha, a Quintec, Iriel, Bosa e Vines. Algumas têm os 3 planos, algumas só têm um tipo de plano. Ok? Bom, vamos ver como é que nós evoluímos. Final do ano 2011 e 2012. Plano básico, esse é o total do patrimônio, 460 milhões, 520 milhões, plano suplementar 240, 270 milhões, plano de contribuição definido 315 para 400 milhões. O nosso patrimônio já estava acima de 1 bilhão em 2011, no final de 2012 1 bilhão e 200, hoje eu não sei onde ele está, 1 bilhão e 300, já quase 1 bilhão e 300. Nosso rendimento em 2011 foi 11,24 e esse ano quase 18%. Obrigado, pessoal. Não, na verdade, esse bom resultado. A turma está achando um pouco. Mas aí a Fernanda, eu já trouxe ela, sempre essa estratégia, né? Que eu falei aqui. Assim, a gente traz uma moça bonita para não deixar o clima ficar pesado, né? Pergunta difícil, a gente endereça para ela. Mas a ideia, pessoal, a gente sabe, a Messer, ela é uma empresa de consultoria que tem a maior parte do mercado brasileiro, ela é global, ela presta serviço nos Estados Unidos, na Alemanha, na Europa, como um todo para a Siemens.
E a gente sabe, né, por informações que eles têm no detalhe, mas que o resultado nosso nos últimos 10 anos tem sido muito bom. É o que a gente quer preservar. A gente sabe que isso tem muito do trabalho deles, tem muito do nosso trabalho e da ajuda de vocês também. Eu acho que tudo isso é importante quando a gente chega num resultado desse. Nenhuma catástrofe, nenhum resultado muito bom, ele é um fator. É sempre vários fatores que colaboram para que a gente tenha esse resultado. E efetivamente nesse ano vocês estão no primeiro quartil de rentabilidade. Foi uma rentabilidade espetacular na entidade. Só para dar uma ideia para vocês, a notícia fresquinha de hoje no Valor está falando sobre a Previ, que é o maior fundo de pensão dos funcionários do Brasil, que eles tiveram uma rentabilidade média em 2012 de 12,63. Isso daí prova que realmente a gente está a ponto fora da curva com relação à rentabilidade. Conseguiram aproveitar o que melhor nesse ano passado. Eu uso sempre algumas expressões assim para mexer com a equipe e tal. Eu falo assim, ó, o ótimo é o inimigo do bom. A gente não quer a maior rentabilidade, mas eu gostaria de ter uma boa rentabilidade com um risco pequeno. Então, a gente não está procurando, veio ótimo, muito bem, a gente agradece, está tudo certo, mas não é o nosso foco, não é isso que nós queremos. A gente quer preservar patrimônio, a gente quer manter, né, a segurança e o menor risco possível e agregar valor. É isso. Toda e qualquer estratégia, ela está sempre baseada nisso, tá, pessoal? Agora, foi pouco, né, Rogério? Mas tudo bem. Esse ano foi muito foco no risco e acabou perdendo. Parabéns, tá de parabéns. Roberto, dentro dessa cesta de aplicações, né, qual foi a principal razão para esse sucesso? A gente vai ter, acho que o Vanderlei, a gente vai ter uma parte específica, a gente vai mostrar um pouco mais a abertura desse pacote todo, desse 1 bilhão e 200 milhões. Aqui mais ilustrativo, um pouco da como é que está dividido nossos participantes, qual que é a distribuição etária. A gente tem um grupo inexpressivo até 40 anos. Isso é bom para a gente ver tudo como é que a gente tem que pensar nos investimentos, como é que a gente distribui o nosso risco ao longo do tempo. Tudo isso tem uma importância na hora que a gente começa a fazer o cálculo, né? Então, como é que eles estão distribuídos entre os tempos de serviço. Então esse é o trabalho que a Mércia faz e a gente faz o acompanhamento mensal junto com eles. Então, a gente tem uma parte até expressiva acima de 60 anos. Né? Falando um pouco dos nossos planos, né, da evolução, os participantes ativos, nós tínhamos 2.600, temos 2.200. A idade média subiu, o que é natural, ele é um plano fechado, né? Então esse grupo vai envelhecendo com o passar do tempo. Serviço médio também cresceu, né? Estamos falando em torno de 10 anos, e o salário médio desse grupo que trabalha hoje naquelas empresas mencionadas. Os participantes que estão recebendo benefício, alguns, na verdade, estão aguardando, ou aqueles que já têm direito ao benefício. A gente tem aquele, a gente chama antigo vested, né, que é aquele que ficava nos 50 ou 55. Nós temos aqui uma sigla, que é o BPD, Benefício Proporcional Diferido, que é aquele que saiu antes dos 50 anos, ele não tem direito ao benefício vitalício, mas ele recebe um valor, ele entra dentro desse plano como uma reserva do plano suplementar. Segue a mesma característica, ele não perdeu, ele trocou. É assim que a gente trata, e tem um grupo específico que a gente vai monitorando, é uma conta corrente como se fosse qualquer plano suplementar. E aqui os benefícios médios que a gente espera para cada um desse grupo. Os que já estão recebendo, a gente tem por categoria. A gente lembra, né, a Adriana, que ela sempre gosta de me lembrar com razão, que assim, a Previsims não é só aposentadoria, né? No caso, se tem pensão por morte, tendo questão de invalidez, são todos benefícios que têm um custo no final, né? E você vê que a gente tem um grande grupo que está recebendo. E o nosso benefício médio, que era de 2.550, passou para quase 2.800 em 2012. Do plano suplementar, o grupo está um pouco menor, né? É um plano fechado,
mas ele tem um número estável de participantes. Um pouquinho menor, porque ele deve ter aqui aqueles que se trocaram, mas você vê que basicamente, onde que está a nossa rotatividade, está naquele grupo de baixa renda. Quem aplica no plano suplementar é que tem um pouco mais de renda e pode estar participando do plano. A idade média é bem semelhante àquele grupo do plano básico, serviço médio um pouco acima, e o salário médio é um pouco maior que o próprio plano básico. Quem está recebendo pelo plano suplementar, já com uma aposentadoria, esse é o grupo que cresce, mesma situação, por todos os tipos de benefício. E a nossa receita aumentou significativamente também. Contribuição definida, que é o novo plano, esse que começou em 2009. Temos já o número expressivo, ele cada vez maior, vai ser a tendência mesmo, né, de ter uma grande massa. A idade era um pouco inferior, que são justamente os funcionários que acabam entrando na corporação, e ainda tem um efeito muito grande da migração que ocorreu de 2008 para 2009. Muitos puderam fazer, muitos não, todos puderam fazer uma opção, e muitos decidiram ir para esse novo plano, por decisão. Serviço médio e o salário médio desse grupo. Quem já está recebendo, você vê que ainda é um grupo pequeno, mas vai crescer, a gente estima, né, que isso vai rapidamente ficar no mesmo patamar dos outros planos, e ainda não temos nenhum caso ainda de pensão por morte ou invalidez. E a receita deles, na verdade, ele é comparável com a somatória dos dois. Tá? Ele veio substituir os outros. Como os outros ficaram fechados, ele tem a tendência de estar substituindo, e vocês veem que ele é aproximadamente o valor dos dois. Resultados atuariais. Agora que vem o importante, que é o bacana aqui, que eu mais aí é o trabalho da Fernanda, que a gente fica aguardando ansiosamente. Esse é o trabalho que a gente faz nesse momento para apresentar para todo o Conselho Deliberativo, que mostra como é que foi de fato e o que a gente está esperando para os próximos anos. O passivo atuarial, nós estamos falando do plano básico, dezembro de 2012. O passivo atuarial é aquela massa de função que a gente tem que estar, de uma certa forma, comprometido com todos que estão na ativa e que estão já recebendo o patrimônio. Aí a gente tem o total do patrimônio, aquele quadro do slide anterior, e aí a gente tem uma relação superávit-déficit. Negativo, déficit, falta dinheiro, positivo, sobra dinheiro. Fundo de destinação de superávit, isso aqui foi uma relação, uma das leis que a gente tem, quando a gente tem a reserva da reserva da reserva, tem um percentual que a gente tem por lei e é obrigado a fazer uma destinação, então a gente separa isso, é uma questão contábil, na verdade isso tudo faz parte do mesmo pacote. Eu tenho aqui um fundo administrativo que é para todas as despesas administrativas, não de benefício, administrativas, para pagar correspondência, para pagar sistemas, para pagar auditoria, para pagar consultoria, para pagar todo mundo, a gente separa, quer dizer, não sai do benefício de vocês, ele sai de um fundo específico para dar mais transparência. Como é que ele evoluiu? Como é que está distribuído? Os ativos eles diminuíram, e esse é o natural. Esse é um fundo que daqui a pouco não vai ter mais nenhum ativo, e os inativos aumentaram. Como o patrimônio aumentou muito mais, significa que eu tenho uma reserva maior. Nós estamos falando em 130 milhões para o plano básico. Ok? Mesma forma, o plano suplementar, o patrimônio aberto em ativo e inativo, total dos fundos e um fundo previdencial. A gente não tem superávit nem déficit. Por quê? Porque aqui tudo que sai de rentabilidade do fundo é repassado ao participante, 100%. Do outro lado não.
como que faz um cálculo? E a Fernanda fala assim, ó, o pessoal vai morrer antes, o pessoal vai morrer antes. Brincadeira. Dadas as premissas... Na verdade é o contrário ultimamente, o pessoal vai morrer depois. O pessoal vai morrer depois. Então, na verdade, quando a gente faz essas premissas, uma delas a gente brinca, né, que é a tabela de sobrevivência, eles chamam de mortalidade, eu também não sei porquê. Eu chamo de tabela de sobrevivência. Mas tem a taxa de juros futura. Então, quando a gente muda essas premissas, aqueles valores também aumentam ou diminuem. A gente sempre trabalha com premissas bem conservadoras, bem seguras, mas no caso suplementar, não tem isso. Rentabilidade, cota, bolso do participante. O de contribuição definida, vocês veem pelo patrimônio, né? Que é basicamente a mesma coisa, ele está basicamente em função do ativo. Temos um pequeno fundo previdencial e um fundo administrativo. Como é que funciona? Mesmo jeito. Rentabilidade, cota, bolso do participante. Mas no caso de você ter a situação negativa, também é bolso participante. Você fala do plano suplementar? Vamos supor que teve uma cota negativa, o patrimônio ele era 100, ficou 99, ele não tem um percentual sobre o total do saldo, ele recebe menos. Exatamente assim. Está claro o raciocínio? Fundamental a pergunta. Nós temos que... Exatamente. Porque ela funciona direitinho. Isso. Todo mundo. Muitas vezes combinar com a estratégia com o inimigo que é o mais difícil. A gente sempre combina, mas muitas vezes você combinar com o banco, Com a bolsa. com a bolsa, com o mercado, com o governo, vai combinando com o povo, de repente eles mudam de ideia, não avisam. Então, a estratégia do menos risco, garantir patrimônio e um pouco de rentabilidade tem se mostrado a mais acertada até o momento. Tem um capítulo aqui no seguinte, eu deixei aqui hipóteses atuariais mais para exemplo, para conhecimento e curiosidade. São muitas coisas técnicas, algumas premissas que a gente utiliza, que é a taxa de juros real de 5%, crescimento salarial de 3%, para fazer alguns cálculos técnicos, uma unidade de referência, uma expectativa de como funciona a nossa rotatividade, quando as pessoas entram na aposentadoria, a tábua de sobrevivência, a tábua de invalidez e a rotatividade calculada. Deixei em anexo, na verdade que é o resumo do plano, é o que vocês estão vivendo. Eu não vou mostrar, eu vou deixar o Vanderlei falar um pouco dos investimentos, e aí eu acho que depois dessa apresentação do Vanderlei a gente pode entrar mais em detalhe de alguma coisa. A Previcimex, ela no Brasil, ela está entre os 10 maiores fundos de pensão no mundo simples. Portanto, a representatividade dela, a importância dela na comunidade simples no mundo é muito grande. E por conta disso, há 2 anos e meio foi criada uma área chamada Siemens Financial Services PEN, que significa pension. E qual que é o objetivo principal dessa área da qual eu sou responsável? É a seleção e monitoramento dos bancos que fazem os investimentos, a seleção dos consultores atuariais, no caso aqui a Mercer que está representando, e seleção também de consultores de investimento. Além dessa atividade, como o Roberto e o Suriano já colocaram, eu também faço parte da diretoria executiva da Prev como o braço de diretoria de investimento. E queria falar, portanto, a respeito do ano de 2012, como foi o ano de 2012, e também falar sobre o ano de 2013 e quais são as medidas que a gente vai estar adotando. Se puder ajudar. Bom, antes de falar isso, pode apertar.
Eu queria mostrar algumas manchetes de jornal que apareceram durante o ano de 2012 no Valor Econômico. Então, em março, estava dizendo o seguinte: investidor vai ter que aceitar um retorno financeiro menor ou aumentar o risco de sua carteira de investimentos. Ainda em março, estudo mostra que 1,8 milhão de cotistas terão que se mexer para não perder a poupança. Em abril, estudo mostra que volatilidade de fundos aumentou 70% em média desde o segundo semestre de 2011. Em maio, mudanças nas expectativas para os juros e inflação sacode fundos, carteiras de índice que chegaram a oscilar 2% para cima e para baixo em um dia. Ainda em maio, ganhos exuberantes de carteiras que aplicam em títulos pré e de inflação devem ficar no passado, mas volatilidade continua. Mais um pouquinho ainda, quem quiser manter o nível de retorno em níveis próximos ao do passado terá que assumir maiores riscos. O investidor deve prestar mais atenção aos custos dos investimentos e analisar se está preparado para correr mais riscos. Em 18/7, não existe vínculo infalível entre a Selic e a valorização das alternativas mais arriscadas. Em julho, a queda dos juros agitou o mundo dos fundos de pensão e em agosto, um ano após o início do corte dos juros, chegam a oscilar mais que multimercados. Então, por que tudo isso? A cor está meio prejudicada, mas para mostrar que apesar de todo esse sacolejo que aconteceu em 2012, de novo a Prévia Siemens conseguiu atingir uma marca de 18% de retorno sobre os investimentos e nos últimos anos também tem se mostrado bastante eficiente. Por exemplo, em 2011, quando ela rendeu 11,2%, o retorno da Bolsa foi menos 11,4%. Então isso mostra a consistência que o Roberto havia mencionado ao longo do período. Como que está 2013? A gente tem esses percalços de expectativa de aumento de taxa de juros em função do aumento da inflação, e, portanto, na base 20 de março, o CDI acumulado está 1,45, o Ibovespa está menos 2,81 e a Prev está com 0,57. Quer dizer, ciente desse cenário